Olá e seja bem-vindo, telespectador. Meu nome é Cris e hoje eu falarei com vocês sobre como destruir o seu ego e o reconstruir do zero, igual o Michael Kaiser. Bom, a primeira coisa que eu devo falar é sobre o que é o ego por si só e o diferenciá-lo em duas patentes, podemos dizer: o ego bom e o ego ruim. Eu acho bem simplificado usar estes nomes. Poderíamos dizer que um ego bom é um ego que almeja você alcançar os seus objetivos e que faz você se pôr em primeiro lugar, nunca se colocar em segundo e sempre tentar dar o seu melhor. E um ego ruim é um ego que simplesmente faz com que você desista de fazer suas coisas com medo de perder tudo que você construiu. Você cria quase uma máscara para esconder todos os seus defeitos e falhas. Esse é um ego ruim. Um ego ruim não aceita o aprendizado com a derrota. Ele só quer manter aquela clássica figura e você no pódio mais alto. Assim como, diferentemente, o ego bom, ele entende onde você está e foca em você alcançar o seu objetivo. Explicado o que é o ego bom e o que é o ego ruim, primeiramente temos que caracterizá-lo no personagem de hoje, Michael Kaiser. Michael Kaiser nunca teve uma vida boa. Ele sofria violência constante do pai, como vimos no capítulo onde ele apresenta a sua origem. E ele cresce como uma criança traumatizada. E inicialmente, quando se constrói o seu senso de identidade, na cena onde ele espanca os guardas para proteger sua bola, ele desenvolve um ego bom, apesar de não ser muito forte, ser uma pequena fagulha de algo bom, onde aí, em alguns momentos, ele queria simplesmente sair daquela vida e buscar ser o melhor, buscar mostrar que seu pai estava completamente errado. Então é aí que ele é encontrado pelo presidente da FIFA e tem a sua proposta de jogar no Bastard. E onde ele conhece Ness, seu fiel ajudante. Porém, depois de ele esmagar diversas pessoas, o seu ego, quando mais ele teoricamente começa a se tornar mais parecido com seu pai, mais se torna um ego ruim. Principalmente quando ele se estagna como jogador, quando ele se torna o completo imperador do Bastard. E isso até e pode se considerar até um pouco irônico, que quando ele se torna o imperador do Bastard, simplesmente ele fica estagnado. Porém, isso vem na base do seu ego. Isso não necessariamente agora tem a ver com ser um ego ruim ou um ego bom, mas sim com a base de todo ego. Como o próprio Isaac explica, ele tem um ego restritivo, então ele lida melhor no desconforto. Porém, quando se torna o clássico imperador acima de todos, o time começa a ajudá-lo. E, como o próprio Nash, ele fica dependente. E isso só veio a se quebrar durante a Liga Neo Egoísta, quando ele conhece os garotos no bloco. Seu ego ali já era um ego ruim, um ego que focava em manter a persona do imperador, até apagando bastante de quem era Michael Kaiser. E ele até consegue inicialmente manter toda essa questão de imperador do Bastard durante a primeira partida, porém a rebeldia do Izag já é algo que o irrita. E na segunda partida, quando o Izag dá a assistência de calcanhar para o Yukinia, basicamente ele havia derrotado Michael Kaiser. E isso o deixa extremamente irritado, ao ponto de que ele basicamente chama o Izag para um duelo de atacantes. Basicamente contando com seu próprio desempenho para tentar novamente subjugar Izag, querendo que ele seja seu palhaço. E a partir daí a gente já vê ele tratando o próprio Ness muito mal, porque ele não estava sendo o suficiente. E o Bullock estava começando a infestar o time. Ou seja, inicialmente um time que jogava todo para ele, já não era mais todo dele. E a partir daí, durante a terceira partida da Liga Neo Egoísta contra o Ubers, quando o Dom Lorenzo marca ele por muito tempo, ele acaba devorando as sobras do Izag, ele fica extremamente puto da vida. Basicamente se perguntando de
onde o Ness, que estava basicamente babando completamente o ovo dele, estava tirando todas as palavras de elogio, até porque ele era uma hiena nojenta que havia roubado o gol de Zag. E quando ele perde o duelo de atacantes, simplesmente ele afunda. E quando ele recebe a proposta pro La Real, basicamente ele não dá nenhuma importância. Simplesmente falando as palavras mais autodepreciativas que alguém poderia falar. Onde ele se chama repetidamente de lixo. E depois ele, na real, faz uma correção na fala dele, onde ele diz: eu sou pior que o Izag, eu sou pior que o lixo. Até porque para ele Izag era lixo. E se ele é pior que o lixo, então é bem horrível isso. E durante o tempo de intervalo, até a partida contra o PSG, nós simplesmente vê o Kaiser se enforcando, parecendo que para ele lembrar do passado de desespero dele, ele se machucava. Claramente o ego dele era ruim a outro nível, porque isso não só prendia a identidade dele, isso prendia a identidade do pai dele também, exclusivamente. Então ele, além de sempre ficar preso numa aura depressiva, ainda tinha vários traumas não definidos com seu pai, onde ele basicamente cada vez se parecia mais com ele. E aí vem o maior fracasso de Michael Kaiser, o fundo do poço, onde ele tenta usar o seu chute que ele havia inventado, o Kaiser Impact Magnus, porém esse chute tinha uma fraqueza, até porque ele não tinha sido completamente desenvolvido, onde ele diz que ele só poderia realizar esse chute se a bola estivesse parada. E no jogo a bola não fica parada. Então, quando ele começa a atingir as condições para fazer o seu lance, mesmo com a bola em movimento, ele chuta e a bola não faz nenhuma curva. E é aí que a gente vê simplesmente Michael Kaiser num momento completamente deplorável, onde todos questionam e falam: o Kaiser errou. E o próprio Kaiser começa a gritar de desespero, enquanto começa a se lembrar de seu passado. É aí onde teoricamente vemos todo o flashback de Kaiser e toda a sua história de origem. E também é nesse ponto que vem a reviravolta de Kaiser, onde ele percebe que para evoluir de verdade, ele teria que abandonar todo o império que ele tinha feito e recomeçar tudo de novo, onde ele muda completamente seu estilo de jogo. Ele abandona seu orgulho, sua rivalidade e começa a agir como um segundo atacante ao lado de Zag, preparando para roubar a bola e fazer o próprio gol. E, com a assistência de Kiora Jin, ele consegue o momento perfeito para usar o seu Kaiser Impact Magnus. A mudança de Kaiser não veio num momento lindo, não veio numa revelação mágica, não veio num esforço divino, veio num momento deplorável, quando ele olhou para si mesmo e ele já não queria mais ser assim. Quando ele finalmente entendeu que segurar o próprio império nunca o faria melhorar, nunca faria ele alcançar o próximo nível, nunca faria ele superar Noel Noah, nem o próprio Zagiot. Não teve um aplauso, não teve um palco onde todos batiam palmas a ele. Era ele e ele naquela situação. Ali foi onde Michael, não o Kaiser, mas sim Michael, olhou para si mesmo e disse: eu não quero mais ser assim. Eu vou abandonar tudo que eu sou, tudo quem eu era, para finalmente alcançar o meu verdadeiro potencial. Todo o orgulho, rivalidade e tudo simplesmente foram abandonados. E só quando ele simplesmente destruiu completamente o seu império que ele deu espaço para outro nascer. Ou até melhor dizendo, quando ele destrói o seu ego ruim, ele deu espaço para o seu ego bom nascer. E provavelmente veremos isso mais na Copa do Mundo Sub-20, num possível jogo do Bullock contra a Alemanha, onde finalmente veremos
Michael, não o imperador, sim, mas simplesmente Michael em sua verdadeira e plenitude forma. E a gente já consegue acabar até percebendo bastante coisa em suas diferenças, principalmente quando a gente vê a forma onde ele simplesmente bebe Coca-Cola de forma displicente. E é aí onde eu pergunto a vocês: vocês preferem viver presos a seu ego ruim e ao seu império em ruínas, ou preferem ser o rei de um império sólido, de uma verdadeira identidade sua, seu verdadeiro potencial? Você prefere viver a vida de maneira onde você só usa seu ego para se proteger das situações, ou onde você usa seu ego para se arriscar, para mudar, para tentar? Essa é a minha única e última reflexão sobre Michael Kaiser. Eu trarei talvez um possível futuro vídeo, principalmente quando a gente tiver o melhor recorte dele na Copa do Mundo Sub-20. Bom, se gostaram, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, hypem o vídeo. Então, fim da comunicação.